Nosso anime começa com o protagonista fugindo desesperadamente de um coelho com chifres, enquanto grita que provavelmente não deve ser gostoso, percebendo que a única coisa que pode fazer é correr e gritar, já que não faz ideia de onde está, e se perguntando que tipo de criatura é aquela que o persegue. Assim que faz essa pergunta, uma voz misteriosa surge dizendo que irá avaliar, e uma tela de status aparece mostrando as informações do coelho, perguntando se ele deseja mais detalhes. Porém, nesse momento, o coelho salta em sua direção, sendo amortecido pela mochila do protagonista, que em seguida acaba caindo em cima do animal e o esmagando acidentalmente. Em outro lugar, vemos uma elfa sendo orientada a ir para o leste, pois algo precioso irá aparecer lá, enquanto o protagonista comemora por ter sobrevivido, mas continua confuso sobre onde está, pega seu celular e percebe que não há sinal, começando a questionar se a voz que ouviu é real ou apenas uma alucinação, até que, com fome, olha para o coelho morto e se pergunta se aquilo é comestível, fazendo a voz surgir novamente para mostrar suas estatísticas e confirmar que a carne pode ser consumida, levando-o a guardar o animal na mochila para emergências. Intrigado, ele tenta entender melhor a voz, aponta para sua mochila e pergunta o que é aquilo, recebendo novamente a resposta de avaliação, o que o surpreende. Então, olha para o céu e faz a mesma pergunta, mas a voz diz que não há nada a avaliar. Porém, ao olhar para o chão, a resposta muda drasticamente para Devorador do Labirinto nível 273, deixando-o extremamente preocupado, repetindo o processo e recebendo sempre nada ao olhar para o céu e a mesma resposta assustadora ao olhar para o chão, percebendo que pode haver algo perigoso escondido sob seus pés. Tentando entender sua situação, ele pede para avaliar a si mesmo, vendo o nome Manabe Hibiki corretamente, mas ficando confuso ao ver espécie, humano e classe, avaliador, já que sempre foi apenas um estudante comum e nunca existiram classes em seu mundo. Então pergunta quem é a voz e ela responde que é um suporte de status, mas não pode fornecer informações pessoais. Ao analisar suas habilidades, percebe que possui várias e tenta usar uma delas gritando de forma dramática: Olhos do Sábio, ativar. Mas nada acontece, deixando-o constrangido. Então tenta ativar o tutorial, mas descobre que já está ativo sem entender sua função. Decide pedir o mapa do mundo para se localizar, porém se decepciona ao ver algo que não parece um mapa útil, percebendo que enquanto fugia do coelho estava andando em círculos e que sua noção de direção é péssima. Mesmo assim, continua andando em linha reta enquanto acompanha o mapa, até que depois de um tempo encontra uma estrada, mas ao se aproximar, escorrega e cai, e ao se sentar, a voz anuncia que ele ganhou um novo título, que ao verificar é Náufrago de Outro Mundo. Porém nesse momento ele escuta um som ao lado e ao olhar vê um cachorro musculoso babando e pronto para atacar. Mas antes que algo aconteça, um tiro acerta a cabeça da criatura e a derruba instantaneamente, fazendo o protagonista olhar ao redor e ver uma elfa em cima de uma pedra, a quem ele agradece rapidamente por salvá-lo. E ela responde que não foi nada demais, se apresentando como Emália e perguntando o nome dele, ao que ele responde que se chama Hibiki. Ele fica completamente impressionado com as orelhas da garota, mas Emália logo pergunta se ele veio do prado e como conseguiu escapar de lá. Porém, o protagonista continua praticamente hipnotizado pelas orelhas dela e solta a pergunta se ela é uma elfa, ao que Emália responde que sim, e então ele questiona se aquilo é algum tipo de cosplay, mas ela nunca ouviu essa palavra antes, ficando confusa. Então muda de assunto e pergunta por que ele estava no Devorador do Labirinto, deixando o protagonista sem entender nada e fazendo ele perguntar o que exatamente é isso, o que choca a elfa por ele ter entrado em um lugar tão perigoso sem nem saber do que se tratava. Enquanto isso, em sua mente, ele se pergunta quem ela é, e a voz misteriosa responde que irá avaliá-la, revelando que ela é uma mulher da espécie elfa, o que o deixa surpreso ao confirmar que elfos realmente existem naquele mundo, e o choque aumenta ainda mais quando a voz informa que ela tem 56 anos, fazendo ele ficar incrédulo por alguém com aparência tão jovem ser tão velha. Então, Emália explica que o Devorador do Labirinto é um monstro que se camufla no prado e não ataca diretamente, mas faz suas presas se perderem até ficarem exaustas, para então devorá-las, e logo em seguida ela o abraça, dizendo que está tudo bem, já que mesmo sendo uma criança tão pequena, ele conseguiu fugir, o que deixa Hibiki confuso, levando-o a perguntar quantos anos ela acha que ele tem, e ela responde 10, quando na verdade ele tem 16. Mais tarde à noite, Emália pede desculpas por ter confundido sua idade, explicando que não imaginava que ele fosse um adulto com aquela aparência, e Hibiki descobre que naquele mundo, as pessoas já são consideradas adultas aos 15 anos.
juntos. Os dois então fazem uma refeição juntos, e Hibiki agradece pela comida, enquanto Emalia comenta que o coelho com chifres que ele trouxe foi de grande ajuda. Então ele pergunta onde exatamente eles estão, o que a deixa surpresa por ele não saber nem isso, e ela explica que aquele lugar é o reino de Abarásia. Hibiki então conta que veio de um lugar chamado Japão, mas a elfa nunca ouviu falar desse nome, o que o faz finalmente aceitar a realidade e concluir que ele realmente foi parar em outro mundo. Emalia diz a ele para dormir, pois no dia seguinte o levará até a cidade, e então ativa um feitiço de proteção para que possam descansar tranquilamente sem se preocupar com monstros. Enquanto observa o garoto, ela pensa que nunca viu roupas como as dele, considerando-o alguém bastante peculiar, e começa a suspeitar que o algo importante mencionado pelo espírito talvez seja justamente ele, ficando curiosa sobre quem ele realmente é. Em seguida, vemos uma garota chamada Mani acordando Hibiki e reclamando de como ele é desligado, mandando ele beber o especial da Mani para acordar. E ao tomar o café, ele elogia dizendo que está muito bom, fazendo Mani comentar que ele está começando a melhorar o paladar, ao que ele responde que já é quase um adulto, apesar de não ter crescido muito, enquanto Mani e Kyuko tentam animá-lo dizendo que um dia ele ainda vai crescer, e um amigo brinca que, por ele ser pequeno e fofo, acaba se dando bem com mulheres mais velhas. Mas Hibiki nega dizendo que é só impressão. Então, ele se lembra de que as férias de verão estavam chegando, e no último dia de aula, quando tentou entrar na sala, uma luz intensa brilhou de repente, trazendo-o de volta ao presente, onde ele pega o celular e se pergunta se seus amigos estão preocupados com ele. Mas de repente, algo atinge sua cabeça, sendo um botão da roupa da elfa, o que o faz perguntar à voz o que são aquelas coisas verdes ao redor. E ela responde avaliando como uma magia de barreira. Ele então se senta em uma pedra e decide se avaliar novamente, perguntando o que significa classe, fazendo a voz ativar o dicionário nível 1 e explicar que se trata de uma espécie de profissão concedida por Deus ao atingir a maioridade. Então ele pergunta o que significa ser um avaliador, e a voz informa que é uma classe de rank B, capaz de identificar habilidades de outras pessoas, porém sem capacidade de combate, não sendo indicada para batalhas, o que faz Hibiki pensar que ainda está com sono e simplesmente voltar a dormir. Mais tarde, Emalia acorda e se lembra de ter ajudado o garoto no dia anterior, mas também recorda que ele tem 16 anos e já é considerado adulto naquele mundo, e ao perceber que sua roupa estava aberta, fica envergonhada e rapidamente fecha. Nesse momento, Hibiki acorda, dá bom dia e devolve o botão que havia caído na noite anterior, comentando que levou um susto quando ele bateu em sua testa, e então os dois começam a caminhar juntos em direção a uma cidade chamada Howell, enquanto Hibiki pergunta qual é a distância até lá. A elfa explica que, se seguirem pela floresta, chegarão mais rápido, mas Hibiki logo pergunta se não há monstros por ali, e Emalia o tranquiliza dizendo que está com ele. Então ela pergunta se ele consegue sentir os monstros ao redor, e ele responde que é por causa de sua habilidade Mapa Mundi, o que a deixa completamente chocada ao perceber que é uma habilidade de rank AAA. Curiosa, ela pergunta qual é a classe dele, e Hibiki responde que está escrito Avaliador Provisório, o que a deixa confusa, já que nem ele sabe o que significa esse provisório. Ele então pergunta se essa habilidade é realmente tão incrível, já que só consegue ver pessoas, monstros próximos e os lugares por onde já passou. E Emalia explica que qualquer aventureiro daria tudo por algo assim, pois torna a sobrevivência muito mais fácil, o que faz Hibiki se perguntar o que é um aventureiro, deixando a elfa chocada por ele não saber nem o básico. Então ele tenta disfarçar dizendo que estava brincando e pede mentalmente para a voz explicar, e ela responde que aventureiros são pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros que aceitam missões como caçar monstros, capturá-los e coletar materiais. Ao entender melhor, Emalia comenta que agora faz sentido ele ter conseguido escapar do Devorador do Labirinto, e então, olhando para ele com um sorriso, diz que ele é alguém sem senso comum, ignorante e totalmente sem noção, o que leva Hibiki a perguntar se ela tem algum amigo, atingindo-a diretamente, já que ela realmente não tem nenhum, mas ele logo diz que ela tem sim, pois ele é seu amigo, deixando-a extremamente feliz. Em seguida, Hibiki abre seu mapa mundo e detecta algo próximo, um coelho de chifre cristal, o que deixa Emalia chocada novamente. E ao perguntar se é diferente do coelho comum, ela explica que é completamente diferente, sendo extremamente raro, podendo ser usado para criar uma panaceia ou vendido por cerca de 200 moedas de ouro. Os dois então vão até o local, e Hibiki usa sua habilidade de avaliação, identificando que o coelho possui uma habilidade chamada fuga, fazendo Emalia alertar para se aproximarem com cautela, mas ele explica que também possui a habilidade sentir arredores, enquanto ela utiliza duas técnicas para se preparar, corte de som e corte de odor, o que a faz elogiar Hibiki, dizendo que sua habilidade é impressionante e que muitos grupos de aventureiros o desejariam, já que ele consegue localizar até coisas raras, embora ele diga que sua classe não é voltada para combate, ao que ela responde que ele pode ficar na retaguarda enquanto outros lutam. Então, meio sem jeito, ela pergunta se ele gostaria de formar um grupo com ela, mas Hibiki estava distraído e pede para repetir, fazendo com que ela fique
envergonhada e diga que não foi nada, pensando que parece que está se jogando para cima dele, enquanto ele imagina que ela deve ser solitária por não ter amigos. Ela então prepara seu arco, e Hibiki pergunta onde estão as flechas, ao que ela explica que é uma arqueira espiritual, capaz de usar a bênção dos espíritos para transformar o vento em flechas, então dispara, e uma cena digna de filme acontece. Mas no momento decisivo, quando a flecha quase acerta o coelho, ele usa sua habilidade de fuga e escapa, deixando os dois completamente sem reação, e Emalia deprimida por ter usado toda a sua força no ataque. Então Hibiki pergunta se não há como lidar com essa habilidade, e ela explica que quando o coelho está atacando alguém, ele não consegue usar a fuga, sugerindo que essa pode ser a oportunidade perfeita, e Hibiki imediatamente se oferece para servir de distração, mas a elfa alerta que isso é extremamente perigoso. Mas Hibiki diz que ficará tudo bem, pois quando avaliou o coelho, viu que ele era extremamente burro, então eles bolam um plano simples, usando uma isca para atrair o monstro e preparando uma emboscada. Hibiki se coloca como distração, ficando à mostra, e como esperado, o coelho avança sem pensar duas vezes, caindo direto na armadilha, e nesse exato momento, acertando em cheio e derrotando o coelho de chifre cristal. Após a vitória, Hibiki percebe algo incrível acontecendo, já que começa a subir vários níveis de uma vez, tanto em suas habilidades quanto em sua classe, ficando completamente surpreso, enquanto Emalia pergunta se ele está bem, e ele responde que seu nível simplesmente aumentou do nada, deixando a elfa feliz e dizendo que essa conquista pertence aos dois. Mas no meio da comemoração, o botão da roupa dela acaba soltando novamente. Em seguida, vemos um homem loiro misterioso comentando que tudo aquilo não passou de um tutorial, enquanto torce para que Hibiki tenha uma vida feliz nesse novo mundo. Logo depois, a cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma garota chamada Evil está se registrando, e ao ser informada pela recepcionista de que as missões estão no quadro ao lado, ela diz que já sabe exatamente qual será sua primeira missão, pois pretende encontrar uma pessoa específica, e é assim que o primeiro episódio chega ao fim. Hibiki e Emalia finalmente chegam à cidade de Rowville, onde tudo parece mais movimentado e cheio de olhares curiosos, e percebendo que as roupas dele chamariam muita atenção, Emalia rapidamente coloca um sobretudo sobre ele, explicando que seria melhor evitar se destacar, então comenta de forma prática que com o dinheiro obtido do coelho de chifre, seria uma boa ideia comprar roupas melhores, além de armaduras e uma espada adequada para ele. Curioso, Hibiki pergunta quanto vale uma moeda de ouro, mas ao receber um olhar de reprovação de Emalia, tenta disfarçar dizendo que era apenas brincadeira. Ainda assim ele recorre ao seu suporte para descobrir o valor real, e ao comparar com suas memórias, descobre que uma única moeda de ouro equivale a cerca de 10.000 ienes, o que o deixa completamente chocado e o faz entender por que Emalia havia ficado tão empolgada com a recompensa. Percebendo a inocência dele, Emalia leva a mão ao rosto de Hibiki com carinho, e o alerta de forma séria que naquele lugar ele deveria evitar falar coisas sem noção, pois havia pessoas perigosas que poderiam tentar se aproveitar dele. Os dois então seguem até a Guilda dos Aventureiros, e assim que entram, alguns aventureiros começam a comentar. Um deles diz, em tom de provocação, que finalmente Emalia conseguiu montar um grupo. Outro observa Hibiki com desconfiança, afirmando que ele não parece um aventureiro, e pergunta de forma sarcástica se ela começou a trabalhar como babá. Logo em seguida, outro grupo de aventureiros se aproxima e pergunta diretamente se Hibiki é o novato, e Emalia confirma sem hesitar, explicando que eles acabaram de se conhecer, deixando claro que apesar das dúvidas e comentários ao redor, aquela era uma nova parceria que estava apenas começando. Eles desejam boa sorte para o novato e vão embora. E então Emalia explica que aquele grupo é conhecido como Bandeira de Prata. Em seguida, ela leva Hibiki até uma recepcionista e diz que gostaria de vender um material especial. Pedindo uma sala separada, Jewel conduz os dois até uma sala onde o mestre da guilda já está esperando, e Hibiki fica completamente chocado com o tamanho dele, pois o homem é gigantesco. Então, de repente, ele se levanta e rasga a própria camisa sem motivo aparente, deixando Hibiki impressionado com seus músculos a ponto de elogiar, dizendo que ele é incrível. Enquanto Emalia e Jewel acham os dois simplesmente desprezíveis, o homem então se apresenta como Beth, e Hibiki pergunta se pode tocar em seus músculos, explicando que é pequeno, e mesmo treinando nunca conseguiu ganhar massa. Nesse momento, o mestre da guilda praticamente se transforma em Renato Cariani, e começa a despejar várias dicas de treino para Hibiki. Porém, Emalia e Jewel perdem a paciência e partem para cima dos dois, interrompendo a cena absurda. Logo depois, a voz de suporte informa que as magias de criação de água e água fria foram registradas pela habilidade Grimório. Em seguida surge Jewel, se apresenta a Hibiki como vice-mestra da guilda, e pergunta diretamente a Emalia o que ela deseja vender. Então Emalia mostra o chifre e pergunta quanto eles pagariam por ele. O mestre da guilda oferece 400 moedas de ouro, deixando Hibiki encantado por ser o dobro do que ele imaginava, tendo certeza de que Emalia aceitaria. Porém, no mesmo instante ela recusa e encara o mestre perguntando se ele está tentando fazer ela de boba, explicando que há 3 anos vendeu um chifre por 230 moedas, e aquele atual é 3 vezes maior. Então deveria valer pelo menos 800 moedas de ouro, revelando seu lado ganancioso. O mestre responde que não pode pagar esse valor
valor e aumenta a oferta para 550. Emalha rebate com 780 e inicia-se uma intensa negociação entre os dois, até que o mestre afirma que não pode ultrapassar 680 moedas, e Emalha começa a pressioná-lo perguntando se a guilda da capital não pagaria mais, forçando a decisão final, e assim eles fecham o acordo em 700 moedas de ouro. Logo após isso, a vice-mestra reclama dizendo que ele estourou o orçamento da guilda e que vai descontar do salário dele, afirmando que é uma lição para um idiota musculoso que negocia sem saber seus próprios limites. Enquanto isso, Emalha fica extremamente animada, acreditando que depois dessa negociação, Hibiki vai querer formar um grupo com ela, mas ao se empolgar demais, os botões de sua camisa acabam estourando novamente. Depois, Hibiki está sentado à mesa da guilda dos aventureiros, quando a voz de suporte informa que o tutorial atingiu os requisitos para subir de nível. Ele então pergunta o que exatamente essa habilidade faz e a voz ativa o dicionário, explicando que se trata de uma habilidade de assistência concedida àqueles com baixas chances de sobrevivência, permitindo que adquiram o conhecimento necessário para se manterem vivos naquele mundo. Nesse momento ele percebe que só conseguiu derrotar o coelho de chifre graças a essa ajuda, e agradece ao deus daquele mundo por ter recebido tal habilidade, porém logo escuta uma outra voz em sua mente dizendo para ele venerar mais. Confuso, Hibiki se pergunta de quem é aquela voz, e ela responde afirmando ser o deus que está apoiando ele, dizendo que irá ajudá-lo enquanto puder, mas o alerta para tomar cuidado e não morrer. Logo em seguida, a voz de suporte informa que agora que o tutorial subiu de nível, o apoio de acompanhante foi encerrado, deixando Hibiki confuso sobre o que isso significa, mas nesse instante, Emalha retorna. Pouco depois, uma recepcionista chamada Meato se aproxima dela dizendo que recebeu uma nova missão. Ao verificar a mensagem, Emalha explica a Hibiki que precisa deixar a cidade por um tempo, pois se trata de uma missão enviada por sua terra natal, e não pode recusá-la. Nesse momento, Hibiki entende que o tal acompanhante mencionado pela voz de suporte era a própria Emalha. Em seguida, a cena muda para outra aventureira dentro de uma caverna procurando algo, mas sem sucesso, ela decide que irá procurar em outro lugar. De volta à cidade, Emalha pergunta se Hibiki ficará bem sozinho, e ele responde que ela não precisa se preocupar. Então ela pergunta o que ele pretende fazer agora, e ele decide que tentará se tornar um aventureiro, pois mesmo sem possuir uma classe de combate ainda existem missões que pode aceitar. Emalha então recomenda que ele fique na mesma hospedaria onde ela estava, entrega um mapa e diz para ele procurar por Portânia. Por fim, ela se despede, afirmando que eles irão se encontrar novamente em breve. Ao sair correndo distraída pela cidade, Emalha acaba esbarrando na outra aventureira e rapidamente pergunta se está tudo bem. Nesse momento, um guarda se aproxima, questionando a situação, mas Emalha responde que está tudo sob controle e explica que apenas recebeu uma missão urgente e precisa voltar para sua terra natal. Então a outra aventureira pergunta se o destino dela é o país dos elfos, e ao receber a confirmação diz que também está indo naquela direção e pede para acompanhá-la. Em seguida, a cena volta para Hibiki, que após se separar de Emalha, acabou passando o tempo apenas dormindo. Depois, ele vai até a Gruta dos Aventureiros e pergunta a Jael se ela sabe algo sobre outro mundo, mas ela fica envergonhada e responde de forma ambígua, dizendo que isso fica fora da cidade. Quando Hibiki vai até o local, ele percebe que entendeu tudo errado e fica se questionando por que foi parar naquele mundo. Nesse momento, alguém bate na porta de seu quarto e ao permitir a entrada surge Tânia perguntando se ele está bem, já que não apareceu nem no café da manhã, nem no almoço, e comenta que o jantar está próximo. Hibiki então reflete que o dinheiro do coelho não vai durar para sempre e que precisa pegar uma missão logo, se perguntando o que pode fazer. Então a voz de suporte exibe seus status e ao questionar se aquilo é bom ou ruim, recebe como resposta que não deve tentar lutar sozinho. A voz também revela que ele adquiriu novas habilidades chamadas Contato e Livro Médico. Curioso, ele pergunta, o que é o livro médico? E a explicação vem de que essa habilidade permite aprender completamente qualquer conteúdo, apenas lendo, inclusive procedimentos médicos avançados. Decidido, ele pede para iniciar a leitura, mas é alertado de que uma vez começado, não pode ser interrompido e levará bastante tempo. Mesmo assim, ele aceita, e ao se levantar, um feixe de luz invade sua mente, fazendo com que ele absorva todo o conhecimento. A cena então retorna para Emalha, que comenta que Hibiki não tem senso comum, e a outra aventureira brinca perguntando se ela se apaixonou, mas Emalha nega dizendo que é 40 anos mais velha. De repente, uma empregada aparece chamando por ela, e Emalha corre para abraçá-la, apresentando-a como Ivel e explicando que ela é uma aventureira viajante que percorre várias terras. Após alguns dias, o processo de leitura do livro médico finalmente se completa, e Hibiki decide sair para comprar equipamentos, indo até uma loja de armas onde adquire seus primeiros itens. Ele então pergunta à voz de suporte se é difícil conseguir novas habilidades e descobre que existem vários métodos dependendo da habilidade. Em outro ponto, vemos a Guilda dos Aventureiros em alvoroço, pois o líder do grupo Bandeira de Prata está gravemente ferido. Um dos companheiros explica que ele enfrentou e empatou com um lobo prata rubi, e que o mestre da guilda poderia estancar o sangramento, porém Jill informa que o mestre não está
está presente. Alguém sugere usar magia de cura, mas dizem que já tentaram e não funcionou. Vendo a situação, Hibiki percebe que se o sangramento não for contido, o homem irá morrer, e então se pergunta se sua habilidade livro médico pode ajudar, e a voz de suporte responde que sim, é possível. Ele então pede permissão aos membros do grupo para examinar o líder, e, ao receber autorização imediata, Hibiki ativa a habilidade livro médico, rapidamente identificando a presença de um veneno no corpo dele, um tipo perigoso que impede a coagulação e torna impossível estancar o sangramento. Nesse momento, a voz de suporte informa que restam apenas 5 minutos de vida, deixando todos em choque. Hibiki pergunta como pode curá-lo, e a resposta vem de que será necessário usar a combinação de hipercura e cura perfeita. Porém, o custo total é de 650 de mana, enquanto ele possui apenas 56. Um dos membros pergunta desesperado se não há nada a ser feito, e Hibiki explica que enquanto o veneno estiver ativo, não há como parar o sangramento, sendo necessário primeiro purificar o corpo e depois restaurar os danos. Então ele pergunta se alguém ali possui essas habilidades, mas ninguém responde positivamente. Sem alternativa, ele consulta novamente a voz de suporte, que sugere o uso da habilidade contrato, permitindo o compartilhamento temporário de mana entre várias pessoas. Hibiki então explica a situação e todos aceitam sem hesitar, transferindo suas energias para ele. Mas mesmo assim, ainda faltam 170 de mana, é quando Jewel se oferece para completar o restante, permitindo que ele finalmente alcance o valor necessário. Com isso, Hibiki executa hipercura para remover completamente o veneno, e em seguida utiliza cura perfeita para restaurar o corpo do líder, concluindo o tratamento com sucesso. Porém, logo após o esforço extremo, ele acaba desmaiando, e nesse estado, ele relembra sua vida anterior, onde Sonia o repreende por sempre agir sem pensar, alertando que ele precisa ser mais cuidadoso, pois nem sempre haverá alguém para salvá-lo. Ao acordar, a voz de suporte informa que a habilidade contrato subiu do nível 2 para o 5 e traduzir do nível 1 para o 2. Então Jewel pergunta como ele está se sentindo, e Hibiki responde que está bem, pedindo desculpas por causar problemas. Mas ela nega e agradece profundamente por ele ter salvado seu irmão Jade, o que deixa Hibiki confuso, já que ela aparenta ser meio fera enquanto Jade é humano. Então ela explica que possuem mães diferentes, em seguida revela que fez todos jurarem manter segredo sobre o ocorrido, e ao ser questionada explica que usuários de hipercura e cura perfeita são extremamente raros, e se essa informação se espalhar, muitas pessoas tentariam explorá-lo para ganhar dinheiro. Por isso ela sugere que Hibiki se junte a um grupo de aventureiros para se proteger, mas ele recusa dizendo que não quer causar problemas a outros. Então Jewel explica que existe outra opção, contratar guarda-costas, e por fim, a cena muda para um cenário sombrio onde um lobisomem preso em uma cela ao lado de uma garota ameaça dilacerar qualquer um que se aproxime, encerrando o episódio com esse clima de tensão. Vemos Hibiki indo até a loja de Debbie para contratar alguns guarda-costas. Lá, um dos funcionários, a Jaratan, se apresenta, e ao ver Hibiki, fica extremamente animado. Ele se aproxima demais e começa a elogiar o cheiro dele, dizendo que sente um aroma delicioso vindo de seu corpo. Em seguida, a Jaratan leva Hibiki até os guarda-costas disponíveis e pede que ele escolha um. No entanto, Hibiki recusa todos os apresentados. Ele afirma que não tem problemas com a força deles, mas percebe que o MP de todos é baixo demais. Como pretende usar hipercura, ele precisa de alguém com alto MP para compartilhar energia. Um funcionário se oferece para trazer outros candidatos, mas Hibiki pergunta se pode ir vê-los pessoalmente. A Jaratan concorda e começa a guiá-lo. Durante o caminho, ele comenta novamente sobre o aroma delicioso de Hibiki, dizendo que ele exala um cheiro de ouro. Hibiki fica confuso com isso. Nesse momento, sua voz de suporte analisa seus status e descobre uma habilidade chamada Olfato da Fortuna, que permite ao usuário sentir um aroma especial vindo de pessoas que irão adquirir grande riqueza em breve. Hibiki não entende muito bem, mas percebe que o funcionário é obcecado por dinheiro. Ao passarem por uma entrada, Hibiki demonstra interesse, mas a Jaratan o impede, dizendo que ali ficam as pessoas consideradas inaptas para trabalho e combate. Por diversos motivos, elas não podem voltar para casa e acabam permanecendo naquele local. Hibiki se pergunta se o motivo delas é o mesmo que o dele e insiste em ir até lá. A Jaratan começa a se contorcer, dizendo que o aroma da fortuna ficou ainda mais forte, e então os leva até o local. Lá, Hibiki encontra um lobo preso em uma jaula e questiona o motivo. A Jaratan explica que ele ficou descontrolado ao tentar proteger uma garota, sendo necessário contê-lo. Ele também menciona que a garota possui um grande talento mágico, mas não consegue controlar seus poderes. Nesse momento, o lobo manda Hibiki ir embora. Enquanto a voz de suporte começa a analisá-lo, Hibiki percebe que o campo de classe do lobo está vazio. A voz de suporte informa que os olhos do sábio detectaram uma manipulação de status. Sem saber o que isso significa, Hibiki usa a habilidade Dicionário e descobre que se trata de uma habilidade de rank SSS concedida por um capricho de Deus, sendo capaz de enxergar tudo com extrema precisão. Ao reavaliar os status com essa habilidade, os números aumentam drasticamente. Hibiki descobre que o lobo está sob um feitiço restritor,
dor, uma maldição invisível que reduz suas capacidades físicas, e percebe que seus verdadeiros status são de um herói. Ao observar a garota, ele descobre que ela é uma sábia e possui uma habilidade chamada Devastação Divina, extremamente poderosa, mas que causa autodestruição quando usada por humanos. Trata-se de um teste concedido pelos deuses. Hibiki se questiona sobre as intenções divinas, enquanto percebe que tanto o lobo, Cloud, quanto a garota, Lilian, possuem MP de sobra. Ainda assim, ele se pergunta se heróis e sábios podem conviver com pessoas comuns. Nesse momento, a voz de suporte informa que a habilidade medida de emergência subiu de nível. Sem entender, Hibiki consulta o dicionário e descobre que se trata de uma magia capaz de remover efeitos que restringem ou enfraquecem o alvo, independentemente da causa. Hibiki então afirma que quer levar aqueles dois. Ao ouvir isso, o vendedor começa a tremer de empolgação, completamente tomado pelo aroma do dinheiro. Em seguida, Hibiki leva o lobo e a garotinha até um local isolado na floresta. Cloud estranha a situação e se pergunta o que ele pretende fazer ali. Hibiki, por sua vez, afirma que jamais faria mal a Lilian, mas comenta de forma suspeita que talvez precise fazer algumas coisas com Cloud. O lobo fica em alerta, sem entender suas intenções. Logo depois, Hibiki revela que pretende curá-lo, e que para isso, precisará da ajuda de Lilian. Sem hesitar, ela diz que fará qualquer coisa para ajudar Cloud, mas o lobo a alerta que aquilo pode ser uma armadilha. Mesmo assim, Lilian o interrompe, dizendo que ele sempre esteve ao lado dela, e agora é a vez dela retribuir. Quando Lilian pergunta o que precisa fazer, Hibiki explica que precisará de uma grande quantidade de MP para realizar a cura, e propõe que ela faça um contrato com ele para compartilhar sua energia. Lilian aceita, e o contrato é rapidamente estabelecido, transferindo seu MP para Hibiki. Com isso, ele ativa seu livro médico e utiliza Cura Perfeita, restaurando completamente o corpo de Cloud, inclusive seus membros perdidos. Emocionada, Lilian corre até ele e o abraça, aliviada ao vê-lo bem novamente. O lobo, então, agradece profundamente a Hibiki. Hibiki pergunta como ele está se sentindo, e Cloud responde que seu corpo está extremamente leve, quase surreal, embora ainda não seja igual ao de antes. Hibiki explica que isso acontece porque ele ainda está sob efeito de uma maldição. Cloud fica chocado, pois nem mesmo habilidades de avaliação comuns conseguem detectar essa maldição. Hibiki também revela saber que Lilian é uma sábia, deixando o lobo ainda mais surpreso. Ao ser questionado, Hibiki explica que recebeu de Deus uma habilidade rara, os olhos do sábio, capazes de enxergar toda a verdade. Ele então pergunta se pode tentar remover a maldição. Ao ativar medidas de emergência, correntes misteriosas aparecem prendendo Cloud. De repente, uma enorme tesoura surge no céu e corta parte dessas correntes. Por um instante, Hibiki e Lilian pensam que Cloud morreu, mas logo percebem que ele está vivo e bem. No entanto, Hibiki nota que nem todas as correntes foram quebradas. Uma voz divina comenta que isso é natural, já que a habilidade ainda está no nível 1. Mesmo assim, Cloud sente que recuperou parte de sua força. Ele se ajoelha diante de Hibiki, pedindo perdão por suas atitudes anteriores. Explica que, após ser amaldiçoado, perdeu sua força, sua honra e até mesmo seu coração. Tomado pela gratidão, ele declara lealdade eterna e pede para realizar um ritual de lealdade. Hibiki, sem entender, pergunta o que isso significa. Cloud explica que é um pacto onde ele oferece seu coração e sua existência em troca de servir e proteger seu senhor para sempre. Hibiki compara isso a um contrato de serviço e diz que não vê problema. Nesse momento, a voz de suporte recomenda combinar o ritual com um contrato formal, explicando que isso garante que ambas as partes cumpram o acordo. Hibiki aceita, decidido a cumprir sua promessa com Cloud. Ao ativar o contrato, o lobo se surpreende. Em seguida, Cloud reconhece Hibiki como seu senhor, oferecendo sua existência e jurando protegê-lo com toda a sua força, pedindo que ele aceite seu juramento. Hibiki aceita, e o contrato é selado. A voz de suporte, então, anuncia que o ritual de lealdade foi oficialmente reconhecido pelo Espírito da Luz, formalizando assim um contrato de mestre e vassalo entre os dois. Hibiki observa a marca que surge após o ritual e pergunta o que ela significa. Cloud explica que se trata da marca do Espírito da Luz, uma prova de que o ritual de lealdade foi oficialmente reconhecido. Em seguida, pede que Hibiki passe a chamá-lo de Cloud, dali em diante. Lilian, por sua vez, fica muito feliz ao ver que o contrato entre eles foi concluído com sucesso. A cena então muda para Emalia, Iver e a empregada, que caminham juntas. Durante o trajeto, Iver avista fontes termais logo à frente e sugere que parem para descansar. A empregada se anima imediatamente, comentando que seria uma ótima oportunidade para relaxar o corpo e, principalmente, contemplar duas belas montanhas. Iver fica confusa com o comentário, e a empregada rapidamente se corrige, dizendo que ainda consegue continuar andando. Emalia estranha a mudança de atitude e pergunta o motivo. A empregada explica que prefere economizar dinheiro, mas logo revela o verdadeiro motivo. Ela não conhece Iver e seria arriscado relaxar perto de uma desconhecida. Emalia questiona se isso não é exagero, mas a empregada insiste,
desiste, dizendo que nem sequer são amigas, então não faria sentido agir com tanta confiança. Ao ouvir a palavra amigas, Emalia, que nunca teve uma antes, começa a imaginar como seria ter uma amizade de verdade. Animada com a ideia, ela decide que vão parar nas fontes termais. De volta a Hibiki, ele explica que não consegue usar magias de cura realmente eficazes apenas com seu próprio MP, e por isso precisa da ajuda deles. Cloud entende rapidamente a situação e afirma que ele e Lilian podem compartilhar seu MP sempre que necessário. Ambos concordam em ajudá-lo. Hibiki então ativa a habilidade de compartilhamento, e a voz de suporte informa que a habilidade Grimório subiu de nível. Cloud comenta que já havia notado algo estranho antes, e pergunta com quem Hibiki costuma falar. Hibiki explica que é sua voz de suporte, que o guia e ensina diversas coisas. Cloud fica chocado e pergunta se ele possui a habilidade lendária tutorial. Hibiki confirma. Surpreso, Cloud também pergunta se ele possui o título de Náufrago de Outro Mundo. Hibiki estranha e pergunta como ele sabe disso. Cloud admite que não conhece muitos detalhes, mas já ouviu rumores sobre pessoas vindas de outro mundo, e começa a suspeitar que Hibiki seja uma delas. Enquanto isso, Lilian fica completamente perdida na conversa, sem entender nada do que está acontecendo. Cloud então simplifica, dizendo que Hibiki veio de muito longe para salvá-los, e que, por enquanto, isso já é o suficiente para ela entender. Hibiki pergunta se há algum problema em ele ser de outro mundo, mas Cloud responde que isso não muda nada, pois sua lealdade permanece inabalável. Ele ainda comenta, impressionado, que Hibiki possui a lendária habilidade tutorial. Hibiki, por outro lado, se pergunta se essa habilidade é realmente tão especial assim. Nesse momento, vemos o próprio deus de Veno, completamente exausto após usar 1/3 de seu poder apenas para criar a habilidade tutorial. Mais tarde, enquanto caminham, Cloud comenta que o deus ao qual Hibiki está ligado provavelmente é Shushin. Ele explica que existem 11 deuses naquele mundo, e que Shushin é o de nível mais alto, conhecido por conceder habilidades como Tutorial e Olhos do Sábio. Hibiki fica impressionado ao saber disso. Cloud ainda comenta que parece que esse deus tem grande interesse nele. No entanto, Hibiki acredita que o interesse divino está mais voltado para Cloud e Lilian, especialmente por causa da habilidade Devastação Divina. Cloud diz que nunca ouviu falar dessa habilidade e pergunta o que ela significa. Lilian também fica confusa, sem saber se realmente possui algo assim. Hibiki então explica que se trata de uma habilidade extremamente poderosa, mas autodestrutiva, um poder mágico imenso que pode acabar consumindo o próprio usuário. Ao ouvir isso, Lilian fica abatida. Cloud complementa dizendo que foi justamente por causa desse poder que Lilian acabou sendo rejeitada por sua família e usada como forma de pagar uma dívida. Hibiki, inconformado, pergunta se ela fez algo para merecer isso, pois não acredita que Shushin concederia uma habilidade tão cruel. Cloud então esclarece que essa não é uma bênção de Shushin, mas sim da deusa Majin, a entidade responsável pelas artes arcanas. Então vemos a deusa Majin ao lado de Shushin. Ela começa a se comunicar diretamente com Hibiki, explicando que a garota realmente está sofrendo por causa da habilidade que recebeu. No entanto, uma vez concedidas, essas habilidades são extremamente difíceis de serem removidas até mesmo pelos deuses. Apesar disso, Majin diz que há uma solução. Graças à habilidade Grimório de Hibiki, ela pode ajustar os valores de MP e poder mágico de Lilian, reduzindo o risco de autodestruição. Porém, ela deixa claro que isso não significa que irá ajudá-los sempre. Enquanto isso, a cena mostra Shushin caído no chão, implorando por perdão. Ele diz que refletiu sobre seus erros e se arrepende profundamente. Majin, sem demonstrar piedade, chama outra deusa e pede que tragam a donzela de ferro que foi criada. Ao ouvir isso, Shushin entra em completo desespero, implorando para que ela não faça aquilo. De volta ao mundo físico, Cloud pergunta o que a deusa Meijin disse. Hibiki apenas responde que tudo ficará bem com Lilian. Cloud comenta que Majin parece ser uma deusa muito piedosa, mas na realidade, o que Hibiki está vendo em sua mente é bem diferente. Majin está literalmente torturando Shushin. Nesse momento, a voz de suporte informa que as habilidades Olhos do Sábio e Tutorial foram desativadas. Surpreso, Hibiki pergunta o motivo. A voz explica que a função de controle de destino da habilidade Tutorial foi desligada, e que a partir de agora, ela só poderá oferecer suporte básico com algumas informações. Hibiki começa a se preocupar, imaginando se Shushin está bem. Ao mesmo tempo, tem a sensação de já ter visto aquela deusa em algum lugar antes. Logo depois, ele ativa a habilidade Grimório. Nesse instante, um gato aparece ao lado de Lilian. Confuso, Hibiki pergunta quem ele é. O gato se apresenta como Veni, dizendo que foi enviado pela deusa Majin. Ele explica que o Grimório foi criado por ela e que ele, como uma besta sagrada, irá auxiliar Hibiki dali em diante. A cena então muda novamente para Emalia, Iver e a empregada nas fontes termais. Enquanto Emalia
Amália e Iver relaxam tranquilamente na água, a empregada continua completamente focada nas montanhas que havia mencionado antes, admirando a vista com entusiasmo. No dia seguinte, vemos Cloud, e Hibiki comenta que sempre imaginou que heróis usavam espadas, não lanças. Porém, Cloud explica que, com o seu porte físico, uma lança é mais fácil de manusear. Então Hibiki pergunta sobre sua armadura, e Cloud explica que geralmente desvia dos ataques, então usa uma armadura apenas para proteger seus pontos vitais. Além disso, diz que se vestir coisas demais, acaba ficando com calor. Depois vemos Lilian experimentando um manto e perguntando como ficou. Hibiki comenta que ficou muito bom nela. O vendedor se aproxima e diz que aquele manto é uma ótima escolha, custando apenas 25 moedas de ouro, o que deixa Lilian e Hibiki chocadas. Porém, Cloud começa a gritar, dizendo que está barato demais. Hibiki então compra o manto para ela. Lilian diz que não quer mais nada além daquele manto, mas Hibiki explica que a segurança dela é mais importante que o dinheiro, então ela também deveria comprar um cajado. Lilian pergunta se pode escolher um, e Hibiki confirma, mas pensa que precisam aceitar uma missão logo, pois em breve ficarão sem dinheiro para sobreviver. Lilian agradece seu mestre, mas Hibiki pede que ela pare de chamá-lo assim, já que eles não têm um contrato de mestre e vassalo. Ela aceita e passa a chamá-lo de irmão. Nesse momento, Veni os interrompe, dizendo que também quer fazer compras, e escolhe um colar de 15 moedas de ouro. Depois, Veni começa a ensinar o básico da magia. Hibiki reclama, pois queria sair logo para ganhar dinheiro. Veni responde que Cloud não é obrigado a ficar ali, já que é um aventureiro experiente, mas Hibiki e Lilian não sabem nem o básico para serem aventureiros. Hibiki concorda. Veni então diz que será o grimório dos dois. Em sua mente, Hibiki se pergunta o que é um grimório, e a voz de suporte responde que é uma habilidade de raridade AA, que permite adquirir conhecimentos e técnicas de toda a magia desse mundo. Hibiki se pergunta se vai conseguir lutar usando magia, e Veni diz que talvez ele consiga aprender pelo menos magia utilitária. Quando Hibiki pergunta se pode aprender magia de ataque, Veni ri da cara dele, e Lilian tenta confortá-lo. Veni explica que ele é uma grande fera sagrada criada pela deusa Majin, e que durante o treinamento quer ser chamado de mestre. Ele diz que vão priorizar o gerenciamento de mana de Lilian, e que precisam registrar Hibiki como responsável por esse gerenciamento. Hibiki se pergunta o que precisa fazer, e Veni morde sua mão, dizendo que agora tudo está resolvido. Ele então vai até Lilian e diz para ela ficar tranquila, pois manteve o MP dela, apenas reduziu sua potência mágica para 10%. Ao longo do treinamento, irá liberando aos poucos. Depois, diz que vão treinar a circulação de mana do Hibiki, explicando que, para usar magia, é necessário saber manipular bem sua fonte, a mana. A circulação de mana consiste em duas pessoas de mãos dadas, fazendo a mana fluir de uma para a outra, como forma de treinar a percepção desse fluxo. Após toda essa explicação, Hibiki diz que não entendeu nada. Irritado, Veni diz que Cloud vai transferir sua mana para Hibiki para que ele entenda na prática. Ele explica a Cloud que Hibiki não tem resistência à mana, então pede que transfira apenas um pouco. Os dois dão as mãos e a transferência começa, mas Cloud se empolga e acaba aumentando demais a quantidade de mana, deixando Hibiki como um Super Saiyajin. Algum tempo depois, Hibiki desperta e percebe que está sozinho. Ele caminha um pouco e encontra uma elfa sentada à beira do rio. A elfa se vira para ele e pergunta por que ele está surpreso, mas o chama de Cloud. Hibiki percebe que está no corpo de Cloud. Ele pergunta a Anastácia se ela estava olhando para a lua de novo, ao que ela confirma, dizendo que a lua está linda. Algumas das lembranças de Cloud são mostradas. Ele se lembra que Anastácia estava ao seu lado desde quando eram pequenos e ensinou ele muitas coisas. Lutaram juntos, choraram juntos e riram juntos. E ele acreditava que seria assim para sempre. Até que, em um campo de batalha sangrento, Anastácia se voltou contra ele. Ele perguntou por que ela fez isso, mas não obteve resposta. Logo depois, tudo escurece e ouvimos a voz de Cloud chamando por Hibiki. Quando Hibiki acorda, ele vê Cloud em pé acima dele, perguntando se ele está acordado. No início, Hibiki ainda está convencido de que é o próprio Cloud, mas depois de alguns minutos, ele se lembra de quem realmente é. Ele acha estranho ter acreditado de verdade que era Cloud por um momento, mas Veni explica que isso provavelmente aconteceu porque, ao compartilhar sua mana com ele, Cloud fez Hibiki mergulhar profundamente em sua consciência, fazendo com que ele perdesse o senso de si mesmo por um tempo. Aproveitando isso, Veni pergunta se Hibiki viu algo interessante nas memórias de Cloud, mas Hibiki não consegue se lembrar de muita coisa, além do fato de que foi algo ruim. Um pouco depois, Hibiki está ocupado treinando para aprender a usar magia doméstica. Para aprender essa magia, ele precisa repetir tarefas de casa várias vezes até conseguir dominá-la. Porém, ele já está fazendo isso há um bom tempo e, segundo a voz de suporte, ainda não fez nenhum progresso. Nesse momento, Lilian e Cloud entram procurando por Hibiki, pois é hora do jantar. Mas Cloud acaba derrubando um balde sem querer, desfazendo todo o trabalho duro de Hibiki limpando o chão. Ele implora por perdão,
chão, mas Hibiki diz que não é grande coisa, já que pode limpar de novo. Enquanto Cloud ainda pensa no que fez, Hibiki limpa rapidamente toda a sala e também o corredor inteiro. Depois de terminar, ele pergunta à voz de suporte se isso já foi suficiente para desbloquear a magia doméstica, mas ela diz que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Logo em seguida, a anfitriã aparece para chamar o grupo para jantar e fica impressionada com o que vê, pois o corredor nunca esteve tão limpo antes. Ela pergunta se foi Hibiki quem fez aquilo. Depois que ele confirma, ela diz estar muito satisfeita, tão satisfeita que oferece dar a ele um pouco mais de leite durante o jantar. Hibiki não vê nada demais nisso, mas provavelmente ela estava falando de algo bem mais direto. Mais tarde, Hibiki e Lilian continuam o treinamento mágico, e Lilian já aprendeu a conjurar alguns feitiços básicos, o que Hibiki acha muito impressionante. Enquanto ela e Veni trabalham para melhorar o controle, Cloud se aproxima de Hibiki e pergunta se ele gostaria de fazer um treinamento físico naquele dia. Hibiki não é contra a ideia, mas duvida que seja forte o suficiente para usar uma espada em batalha. Porém, Cloud já pensou nisso, e é exatamente por isso que trouxe um arco para ele usar. Ele monta um alvo para Hibiki acertar, e Hibiki faz o seu melhor. Mas, como esperado, ele é péssimo em arquearia, assim como em praticamente tudo. Mesmo assim, Cloud se recusa a desistir dele. Então manda Hibiki ajustar a postura, esticar as costas, puxar mais a corda do arco e tentar novamente. Agora, usando a forma correta, as flechas pelo menos chegam até a árvore, mas a mira ainda é horrível. Hibiki fica exausto, pois não imaginava que a arquearia fosse tão exigente, já que Cloud fazia parecer fácil. Mas Cloud diz que ele vai se acostumar com o tempo. Hibiki pede pelo menos uma pausa, pois suas mãos estão vermelhas e inchadas. Mas Cloud responde casualmente para ele parar de ser bobo, já que pode usar magia de cura para tratar as mãos, ou seja, não há motivo para descansar. E assim, Hibiki é forçado a continuar atirando flechas repetidamente. Enquanto isso, Amalia continua sua jornada de volta para sua cidade natal, e se pergunta como Hibiki está. Ela tem certeza de que ele ficaria surpreso ao saber que ela fez amigos durante a viagem. Stia percebe que Amalia parece estar de bom humor por algum motivo, mas Amalia diz que ela está imaginando coisas. O caminho à frente se divide em duas partes, e embora Amalia saiba que um dos caminhos é mais curto, ela sugere que sigam pelo outro. Iver pergunta o motivo. Então Amalia explica que o atalho passa por uma floresta em ruínas, e dizem que as almas que assombram esse lugar pregam peças em quem se aproxima, então é melhor manter distância. Mesmo assim, Iver acha o lugar interessante e decide que quer dar uma olhada. Amalia não entende por que alguém iria querer entrar numa floresta assombrada, mas Iver diz que lugares assim geralmente escondem tesouros, então vale a pena conferir. Amalia entende o raciocínio, mas acha que qualquer tesouro já deve ter sido saqueado por outros aventureiros. Ainda assim, ela concorda em ir, já que está praticamente sem dinheiro. Então, se houver alguma chance de encontrar algo valioso, vale tentar. Enquanto isso, do lado de Hibiki, enquanto Lilian continua treinando, ele está ocupado preparando o almoço. Ao provar a comida, percebe que está meio sem graça, então decide adicionar temperos. Lilian quer ajudar e entrega sal e pimenta. Quando ela prova, acha a comida deliciosa. Com a comida pronta, Hibiki serve todos, e todos adoram o que ele fez. Mas, quando chega aos acompanhamentos feitos por Cloud, Hibiki tenta comer um cogumelo. Assim que dá uma mordida, percebe que algo está errado, pois Cloud não limpou o cogumelo direito. Ele também nota que não há maçãs na mesa, mesmo tendo pedido para Cloud buscar algumas. Cloud tenta fingir que esqueceu, mas Lilian encontra um monte de maçãs escondidas atrás dele. Ela então começa a repreender Cloud, dizendo que ele não deve esconder seus erros. Hibiki pergunta se Cloud ao menos sabe preparar monstros, já que a maioria dos aventureiros sabe fazer isso. Cloud responde orgulhoso que é ótimo nisso. Então Hibiki diz que essa será a função dele a partir de agora, já que suas habilidades culinárias são péssimas. Cloud se encolhe de vergonha e tenta explicar que sua falta de habilidade na cozinha é por causa da maldição, e que se Hibiki conseguir removê-la, ele realmente será bom cozinheiro. Mas nem Hibiki nem Lilian acreditam muito nisso. Falando na maldição, Hibiki pergunta se Cloud sabe quem a lançou nele, e Cloud pensa por um momento antes de dizer que não sabe. Hibiki não insiste mais. Um tempo depois, todos terminam o jantar. Hibiki está lavando os pratos no rio quando de repente é informado de que finalmente desbloqueou um feitiço doméstico que permite lavar coisas automaticamente. Ele fica muito animado, mas a voz de suporte tem mais um aviso. Ela diz que um grande javali está vindo em direção a eles. E realmente há um monstro javali, aparentemente furioso. Mesmo assim, o grupo não se preocupa, pois Cloud está ali. Com um único golpe de lança, ele derruba o javali. Mesmo com a ameaça resolvida, Cloud alerta que se não lidarem com o sangue rapidamente, o cheiro vai atrair outros monstros. É aí que entra o novo feitiço de Lilian, que permite sugar e isolar todo o sangue do javali, deixando apenas a carcaça limpa. Cloud então decide aproveitar para ensinar Hibiki a preparar monstros, para que ele tente da próxima vez. Hibiki fica um pouco relutante, pois acha isso nojento. Enquanto isso, Amalia e os outros chegam ao forte na floresta em ruínas. Iver acredita que, se houver tesouro, estará ali dentro. Amalia e Stia entram para verificar, enquanto Iver procura pela
alma que ela está buscando. Porém, apesar de haver almas inquietas ali, nenhuma é a que ela procura. Dentro do forte, Amália e Stia parecem ter caído nas ilusões do lugar. Amália alucina que encontrou um monte de tesouros, enquanto Stia imagina algo constrangedor envolvendo Amália. Mas na realidade, nada disso está acontecendo. De volta a Ibiki, o grupo termina de guardar toda a carne do javali e se prepara para continuar a jornada. Mas todo esse trabalho os deixou muito sujos. Ibiki quer tomar banho, mas não há tempo. Felizmente, ele agora tem um feitiço de lavagem com bolhas. Ele decide testá-lo, mas isso deixa Lilian e Cloud nervosos, já que Hibiki é ruim em praticamente tudo. Mesmo assim, já é tarde demais, pois ele já lançou o feitiço em Cloud. E surpreendentemente, funciona muito bem, deixando Cloud limpo como um modelo de homem-lobo. E assim termina o episódio 4. Comente a palavra bolha se você chegou até aqui.